Sejam bem-vindos ao Isolation, a.k.a. ISO, o mais novo quadro desse canal, onde a cada 10 dias irei estar comentando sobre as coisas que mais me interessaram, que mais chamaram a minha atenção durante esse período na NBA, no melhor basquete do mundo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante e bora pro vídeo. Vamos começar falando sobre algumas performances individuais que vêm chamando a minha atenção, por exemplo a do LaMelo Ball. A gente já sabe o que ele consegue fazer, mas mesmo assim ele consegue surpreender a gente, ainda assim. Já na estreia ele teve um jogo de 34 pontos e 11 assistências, se eu não me engano. Vem tendo médias de 29 pontos por jogo, 5 rebotes e 6 assistências. Isso é impressionante. Vem impactando para algumas vitórias do Hornets. Eles estão com 2 vitórias, mas mesmo assim, vem tornando o Hornets competitivo. E é isso que importa, é isso que a gente quer ver. O Brandon Miller está machucado, então isso impacta bastante. Mas mesmo assim ele consegue elevar esse Hornets a outro patamar. Eu venho gostado bastante das performances dele. Agora o Chet Holmgren, cara, que jogador. Que jogador, sinceramente. Ele começou com um ritmo que eu não esperava. Múltiplos jogos de 25 pontos por jogo, 12 rebotes, 13 rebotes, sendo impactante, sendo um motivo da vitória do Oklahoma City Thunder. Em vez de ser o Shai começou meio devagar, com um baixo aproveitamento. Aí ele vem e se torna meio que o líder ofensivo desse time e defensivo, tendo jogada de 3 tocos seguidos contra o Denver Nuggets, por exemplo. Você é louco. Ele me surpreendeu bastante, mostrou um amadurecimento repentino que eu não esperava. Eu esperava por parte do Wembanyama, por exemplo. Mas outro cara que está sendo valiosíssimo para o seu time é o Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers. Eles não perderam até agora, tá calando a minha boca. Eu achei que ele ia ser, eu achei que o Cleveland ia estar na sétima posição do play-in. Valeu, né? Os caras estão disputando para ser o melhor recorde da leste neste exato momento. Muito por conta de quem? Evan Mobley. 18 pontos por jogo, quase 9 rebotes, 2.3 assistências, sendo impressionante na defesa como sempre, e tendo uma efetividade, uma leveza no ataque, fazendo parte de um sistema que finalmente o técnico do Cleveland Cavaliers está sabendo ajustar. Ele está melhorando o jump shot dele, às vezes matando uma bolinha tripla, mas principalmente sendo perigoso no post, perigoso nos pull-ups, sabe? Ele é um jogador leve com um potencial excelente e está começando a despertar esse potencial. Para mim é um dos jogadores que mais evoluiu até aqui. Irei ter a satisfação de falar de Jalen Green. 27 pontos por jogo, 5 rebotes, 3 assistências. Impressionante. 41% da bola tripla. Ele está respondendo a todas as críticas que todo mundo fizeram na off-season de Jalen Green. Acorda pra vida, você tem que começar a ser o líder ofensivo desse time. E o que ele está sendo? Justamente o líder ofensivo desse time, do Houston Rockets. Houston Rockets está numa sequência impressionante de vitórias, com um recorde legalzinho, sabe? Não está sendo o melhor time da Oeste, claro, mas está sendo competitivo, e é isso que a gente queria ver desse time. Eles ganharam do Dallas Mavericks na última rodada desse meu programa, de 10 dias, né? No último dia, eles ganharam do Dallas Mavericks em casa, na casa do Mavericks. Ou seja, eles estão vindo para chegar. Eles estão finalmente tendo uma temporada competitiva, como tiveram na passada, mas dessa vez, como todo mundo previa, eles iam melhorar, e muito por conta do Jalen Green. 27 pontos por jogo é coisa, e ele tem que continuar nesse volume. Outro cara, um dos caras mais subestimados dessa liga, Trae Young, Ice Trae. 27 pontos por jogo, 11.7 assistências. Só isso, só. Ele é um dos melhores armadores. Pessoalmente, ele é o armador que eu mais gosto de ver orquestrando o ataque do time, entende? É numa leveza, é numa facilidade. Eu gosto muito de ver ele jogar. O Atlanta Hawks tá melhor muito por conta do Dyson Daniels, muito por conta do Jalen Johnson. O Zachary Researcher ainda tá achando o ritmo dele, mas o Trae Young consegue armar o jogo numa facilidade. Ele é uma das melhores armas ofensivas da liga, muito por conta da sua facilidade na pontuação e na armação. Então, por favor, não se esqueçam de Trae Young. Continuando nessa pegada de performances individuais, eu quero falar um pouquinho sobre a corrida de MVP. Já em 10 dias dá pra gente ter uma noção de quem tá jogando mais bola, quem tá sendo mais impactante. E pra mim, os 5 jogadores que se destacam é o Anthony Davis, o Paulo Banchero, Jason Tatum, Jokic e Anthony Edwards. Primeiramente, vamos falar do Paulo Banchero, tendo uma média absurda de 29 pontos por jogo, 8 rebotes e 5.6 assistências. Ele é um dos melhores alas da liga, na minha opinião. Se ele continuasse nesse ritmo, por que eu tô falando se? Porque ele se lesionou. Vai ficar de 4 a 6 semanas de fora para ser reavaliado. Isso a gente não sabe quando que ele volta. Então isso já tira ele de fora de qualquer conquista individual, prêmio individual nessa temporada. Ou seja, All-NBA, MVP, qualquer prêmio que seja. Ele está fora. Mas ele vai voltar provavelmente para os playoffs, mas a questão é, ele estava sendo um dos melhores jogadores da liga, apenas com 21 anos de idade. Isso é absurdo.
Ele teve um jogo de 50 pontos, irmão. Eu tô gostando demais, eu gosto demais, sempre gostei do Paulo Banchero, sempre estive do lado dele. E aí ele começa a temporada desse jeito, tendo performances absurdas, 33-11 contra o Miami Heat. Se ele continuasse nesse ritmo, irmão, ele não ia sair do top 5 para MVP. Com a saída dele, obviamente, entra a vaga pro Luka Doncic entrar. Luka Doncic entrou com um aproveitamento, começou essa temporada com um aproveitamento bem mais ou menos, principalmente o Shai. É por isso que eu não coloco o Shai no meu top 5 ainda, porque o Jason Tatum vem tendo médias impressionantes também, de 28 pontos por jogo, se eu não me engano, sendo eficiente na bola tripla, finalmente cortando para a cesta do jeito que eu quero ver. Mas o Anthony Edwards também, tendo performances impressionantes, 41% da bola tripla. Tá todo mundo querendo chutar muito da bola tripla, certo? Mas poucos estão sendo eficientes. E o Anthony Edwards é um deles. Finalmente tendo 30 pontos por jogo. Eu espero que ele continue nesse volume, porque aí o Minnesota continua sendo bom. Eles precisam que ele tenha um volume de pontuação nesse nível, correto? Eu gosto da atitude que ele tá tendo, de chamar jogo o tempo todo, correto? O Jokic é o Jokic. Ele tá tendo 30 pontos por jogo, porque o Denver não ajuda ele, os roleplayers não estão ajudando ele, então ele tem que chamar o jogo sozinho, certo? E ele é capaz de fazer isso, o que me impressiona mais ainda. O melhor do Denver é tirado quando ele é o facilitador, correto? 25 pontinhos por jogo, 9 assistências, 11 rebotes. Esse é o patamar esse é o nível que o Denver, o melhor nível do Denver, correto? Mas quando o Jokic está tendo que se desgastar com 30 pontos por jogo, aí fica um pouquinho complicado, é por isso que o Nuggets está meio mais ou menos ainda, certo? Porque o Jokic está tendo que ficar chamando o jogo toda hora, e isso desgasta ele, principalmente, ele já não é um defensor excelente, ainda mais cansando no ataque o tempo todo, aí complica, né? Mas eu não falei dele até agora, vamos falar, né? Anthony Davis, para mim o MVP até aqui, um jogador impressionante, que está liderando o Lakers. Eu não fiz um vídeo sobre isso, mas eu pensei comigo mesmo. Pro Lakers ser excelente essa temporada, o AD tem que ser a âncora ofensiva. Eu pensei comigo, o JJ Redick tem que chegar e falar, não, AD, o time é seu, irmão. A gente vai fazer as jogadas pra você. E é isso que tá acontecendo. Ele tá recebendo touches o tempo todo do perímetro, ou no post, ou no elbow, correto? As jogadas giram em torno dele e ele, por si só, tá tendo excelentes performances. Conseguindo criar jogadas off-dribble, conseguindo dar passes, conseguindo no pick and roll, o que ele já é excelente, né? Ele é um pivô maravilhoso. E sendo âncora defensiva também, certo? Tendo 2 steals por jogo, 2 toques por jogo, é impressionante. Esse Lakers está do jeito que está por conta dele. Eu não sei se ele consegue manter este ritmo, porque no jogo contra o Cleveland Cavaliers eu vi que ele estava meio cansado, sabe? Muito desgastado, já correndo, já fazendo a transição ofensiva e defensiva já mais pesado. O físico dele me preocupa um pouquinho para uma possível corrida para MVP, para ele se manter no topo. Mas, se ele continuar assim, com 30 pontos por jogo, quem sabe? Falando rapidinho aqui sobre a corrida para novato, tá sendo bem devagar essa corrida. Ninguém com mais de 10 pontos por jogo, ninguém tendo performances absurdas. Então isso mostra o quão debilitada é essa classe, o quão falta de talento tem essa classe, correto? Talento tem, mas não é ninguém a nível franchise player, entende? Por isso que tá devagar. Para mim os dois que se destacam é o Ryan Dunn do meu Phoenix, tá sendo um absurdo na defesa, defendendo LeBron James, Luka Doncic, James Harden, sendo excelente e 44% da bola tripla em 5 tentativas. E ele não era nem um shooter na época de college. Isso é impressionante. No primeiro jogo como titular dele, ele teve 16 pontos. Só pra você ter noção o quão impactante ele é. Outro cara também, Dalton Netsch, do Lakers, tá entrando, tendo suas bolinhas, indo embora. Eu colocaria o Zachary Researcher nesse top 2, mas ele tá muito inconsistente, correto? Uma hora ele é bom, uma hora ele é ruim. Ele começou com um bom ritmo no último jogo do Atlanta Hawks, mas aí decai. Ou seja, não consegue manter o seu nível. Então, para mim, Dalton Netsch e Ryan Dunn, por conta de seus impactos, de suas respectivas proporções, estão nesse top 2 para a corrida de novato do ano. Para finalizar, falando sobre algumas performances coletivas, eu gostaria de destacar o Lakers, que começou com um ritmo impressionante. Como eu já disse, o AD vem sendo a âncora ofensiva e defensiva desse time, correto? Está com uma motion. Motion é quando o seu ataque ele flui, ele tem diversas ações. Se você quer saber o que é motion, assiste o Warriors de 2017, 2016, 2015. Assiste aquela dinastia que você vai saber o que é motion. Toda hora alguma coisa acontecendo em quadra, toda hora alguém fazendo screen off ball, screen on ball, seja o que for, correto? Cuts. É isso que está acontecendo com o Lakers. O JJ Redick está adotando um estilo de jogo rápido, correto?
E a bola tripla tá caindo. Rui Hashimura tá sendo bom do perímetro. Austin Reeves tá sendo, pra mim, impressionante na armação, correto? Dillon, não tô gostando muito do Dillon, tá errando muito arremesso. Ele precisa melhorar nessa parte. Mas o Lakers melhorou bastante com a chegada do J.J. Redick. Cavaliers, como eu já disse, 5-0 nessa temporada. 6, se eu não me engano, eles jogaram ontem. E, cara, que absurdo. Que absurdo. Um dos motivos está sendo a defesa deles, como sempre vem sendo impressionante. Mas muito por conta que eles não mudavam de patamar, não aumentavam de patamar. É por conta do seu ataque, que era meio estagnado, entende? Um pouquinho de falta de espaçamento, talvez um pouquinho dessa falta de fluidez por conta dos seus dois bigs, mas agora eles estão achando o caminho, muito por conta de seus cuts, que Donovan Mitchell corta para cesta, e aí faz um kick out, e aí alguém chuta para 3, ou é lobby, e eles estão sendo agressivos no rebote ofensivo, correto? Shout out Cleveland Cavaliers. Oklahoma City Thunder e Boston Celtics estão sendo os melhores times da liga. A gente já esperava isso deles, correto? O Celtics me impressionou bastante no jogo de abertura, tendo um volume na bola tripla absurdo. 29 bolas triplas é doideira, correto? E Jaylen Brown e Jason Tatum compartilhando esse volume de pontuação é impressionante. Cada um com 25 tentativas de arremesso por jogo. Isso é louco. Isso talvez afete um pouco eles, eu não sei. Eu gostaria de um pouquinho mais de coletividade, mas muito por conta da falta do Porzingis, né? O sistema não se estabelece completamente com a falta dele. Então aí os melhores jogadores, têm que chamar a responsabilidade. Mas como sempre, Derrick White, Drew Holiday, agregando ali. Peyton Pritchard, Peyton Pritchard sendo impressionante vindo do banco, correto? Matando umas bolas triplas. Ele foi excelente contra o Indiana Pacers nessa última rodada. Oklahoma City Thunder, como eu já destaquei, o Chet Holmgren, ele vem sendo um dos motivos. J-Dub com o seu leap, melhorando cada vez mais, temporada após temporada, no seu terceiro ano. E o Shai começou um pouquinho devagar 44% de aproveitamento dos arremessos. Ainda não achou o ritmo dele, mas ele vai achar completamente. Como ele já disse, consistência faz parte da vida dele, então ele vai se achar e vai começar a voltar a ser o melhor desse time. Ele ainda né? É que só tô destacando o chat porque vocês estão vendo, eu ainda tô impressionado com isso. Mas isso tudo, sem a Isaiah Hartenstein, hein? Sem ele vindo do banco. Imagina quando eles voltarem com a Isaiah Hartenstein. Meu Deus do céu. Bom, falei bastante. Se faltou dar destaque para alguém, comenta aí nos comentários. Talvez eu tenha esquecido de alguém. Mas o que eu passei aqui foi o que mais me interessou nessa rodada, correto? Esse quadro vai ser mais ou menos isso. Eu dando destaque para aquilo que mais chamou a minha atenção, correto? Fazendo algumas análises mais específicas lá no meu Instagram e no TikTok. Eu vou estar falando mais especificamente sobre algumas coisas, alguns jogos, alguns jogadores específicos que se destacam ao longo da rodada, mas aqui eu faço um geralzão, correto? Então, novamente, deixa o like, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais e até o próximo vídeo.